E agora a gente vai mostrar o outro lado da moeda e falar com quem entende do assunto. Confere aí. Estaremos entrevistando o outro lado da moeda. Por isso estamos com o Michel Borges, porque ele é o entrevistador. Tudo bom, Michel? Tudo beleza, e vocês? Também. Muito bem, cara. Ai, que bom. Com você aqui. Ui. Puxa saco. Então, Michel, como foi a primeira entrevista que você realizou? Bom, a primeira entrevista que eu realizei, eu fiz uma seleção primeiro, né? Nós sabemos que existe uma ferramenta chamada currículo e que esse currículo ele facilita a nossa vida na hora de escolher, né, os entrevistados. E claro, da mesma maneira com que várias vezes eu fui entrevistado, eu também não estava tão confortável, porque se é a primeira vez, quem falar que é fácil, assim, né? é um pouco diferente você estar do outro lado da moeda, né? Mas foi bem legal, porque como era uma pessoa que eu já conhecia, né, eu já tinha um conhecimento sobre aquela pessoa, se tornou um pouco mais fácil. Então não precisou quebrar aquele gelo, enfim. E como eu já conhecia as habilidades daquela pessoa também, foi mais fácil, né, de ter essa conversa, de mostrar, né, expor o que eu queria como empresa, o que eu esperava dessa pessoa e também ouvir, né, ver se a pessoa tem um interesse em fazer parte daquele propósito. Então, até para a primeira entrevista, eu escolhi fazer fora da empresa num café, para ser um negócio bem diferente, sabe? Até, né, a gente já pediu um cafezinho, tinha outras pessoas conversando ao redor, então não era aquele clima, sabe, gelado de entrevista. Meio morto, vamos dizer deixar assim. ele mais tranquilo Sabe? também, certo? Ficaria bem melhor, vamos dizer assim, né? E com café tudo fica melhor, né? É verdade. É verdade. Então, é mais ou menos assim que foi a primeira entrevista que eu fiz. Sim. E como você escolhe o currículo? Bom, essa é uma boa pergunta, porque, de maneira geral, depende muito da empresa e também da forma de seleção de cada uma. No caso da Agência Unidade, que somos uma empresa pequena, nós não temos um fluxo muito grande de entrada e saída de pessoas. Mas é importante você escolher bem quem vai trabalhar junto. O currículo, ele precisa ter alguns, vamos dizer assim, alguns pontos que facilitam a vida de quem vai selecionar. Imagina o seguinte, você começa a ler um currículo com um monte de informação desnecessária. Sim. Então, ali já começa. Daqui a pouco você vê que a pessoa tem um super discurso como se ela fosse um baita de um super-herói, tipo, ele vai salvar a minha empresa. Tá, tudo bem, a gente entende que ele quer trabalhar, que ele está precisando de um espaço. Mas quando eu vou selecionar, uma das coisas mais importantes é ver se a pessoa ela está localizada numa região próxima, se ela tem pelo menos o desejo de trabalhar com aquilo e se ela tem algum portfólio, porque falando da área de comunicação, então se a gente vai contratar alguém para produção de vídeos, né? Então a pessoa descreve no currículo que ela fez muitos vídeos. Tá, mas por que ela não te mandou nenhum link para te assistir? Não seria mais fácil? Né? Melhor do que ler sobre um vídeo é você assistir o vídeo, concorda? Então, na minha área, facilita muito na seleção quando, junto com o currículo, vem um portfólio anexado. Seja ele de um material gráfico, seja um link de onde eu posso ver e conferir aquilo que a pessoa já fez. Então quer dizer então que não é simplesmente jogar para o ar e pegar o primeiro currículo que você consegue pegar? Não, a gente imprime eles, né, os currículos todos. A gente junta assim, os currículos de 3 meses, a gente vai assim no meio da sala e joga para cima. A gente pede para alguém botar aquela música do peão, sabe? Aquela do peão da bola. né, que vai girando e o que cair na mão, né? Tô brincando. Então, eu recebo currículos praticamente toda semana. Tem semana que chega 1, 2, 3, tem semana que não chega nenhum, enfim. Mas a média é que venha pelo menos 1 a 2 currículos por semana. E a gente faz o seguinte, nós damos um retorno para a pessoa, né, que nós recebemos, porque quando eu mandava currículo, nem retorno eu recebia. Eu não sabia se eles tinham recebido. Eu ficava aflito. Será que eles receberam? Será que eles receberam? Esqueceram de mim. Daí tu liga para a empresa, daí tu não consegue falar com o RH, daí a moça diz que não sabe, daí piora a situação.
Então, a primeira coisa, eu agradeço a pessoa, olha, obrigado pelo interesse em querer trabalhar com a gente. Se nós não temos oportunidade naquele momento, a gente informa, diz, olha, nesse momento nós não temos oportunidade, mas nós vamos salvar o seu currículo no nosso banco de dados. Porque quando eu precisar, mais fácil do que ficar esperando é consultar os que já queriam trabalhar comigo. Sim. Então, isso facilita muito. E quanto assim, tipo, maior o currículo, melhor ou é tipo praticamente a mesma coisa sendo um pequeno, assim, tal? Vamos pensar o seguinte, no meu caso, né, que a gente não tem tanta demanda, fica mais confortável você pegar um currículo de 3, 4 páginas. Mas vamos pensar num recrutador, vamos dizer assim, alguém que vai estar selecionando o currículo, que não tem muito tempo, porque trabalha numa multinacional, numa empresa que tem um giro muito grande de pessoas. Ele não vai ter tempo para ler 3, 4 páginas, ele quer ter o resumo em uma página. Então, um bom currículo, ele precisa ter todas as informações mais necessárias possíveis em uma folha. Ah, mas não adianta botar fonte número 6, né? Tem que ser numa fonte legível, tem que estar bem formatado. Mas o tamanho sim interfere. No meu caso, eu poderia desistir de ler um currículo muito grande, porque estou com outras tarefas. Um currículo sucinto, com um bom resumo, que desperta o interesse. Vamos pensar que o currículo é como o trailer do filme. O filme é longo, correto? Sim. Mas o trailer é curtinho. E é o trailer que chama a atenção para eu querer assistir o filme completo. Então, quando eu recebo um currículo, é como se eu estivesse vendo o trailer daquela pessoa. E foi ela que escreveu. Se é um trailer que chama a atenção, vamos chamar para conversar. Vamos ligar para ver como é que é essa pessoa. Sim. E vocês, entrevistadores, assim, tem tipo sempre, não sei se vocês querem ou não meter medo na pessoa para que ela fique nervosa, assim, porque Sim. não sei se vocês têm essa intenção ou não. Quanto mais medo, melhor. A gente pede até para o pessoal da recepção fazer de conta que está contrabandeando alguma coisa na hora que a pessoa chega. Não, brincadeira de novo, né? A ideia é assim... Oferecer café, mas tem que estar com aquele café frio, vamos dizer assim, né? Para a pessoa pensar já ouvi pessoas que usam a tal da técnica, do policial bom, do policial ruim. Entrevista em duas pessoas. E tu seria qual, o bom, o mal? Assim? O que acontece? Quando a pessoa está com medo, ela costuma se comportar de maneiras diferentes e até defensivas. E a ideia não é bloquear, a ideia é justamente o oposto, eu preciso conhecer essa pessoa. E a gente só consegue conhecer ela melhor se ela se sente à vontade para ser quem ela é. Porque senão ela vai estar que nem um robozinho na entrevista e no primeiro dia de trabalho é um baita de um fanfarrão, fala um monte de coisa que não deve, distrai todo mundo, mas na entrevista ele estava com medo e ele estava congelado. Então, não uso a técnica do medo, se é que isso pode ser chamado de técnica, mas eu prefiro deixar a pessoa à vontade. Como eu falei no início, eu levei a pessoa para um café, muito mais legal, tem mais pessoas, tem um café, é um ambiente diferente, não é um ambiente intimidador. Sim. E bom currículo define bom empregado? Bom, daí a gente tem duas questões para pensar, o que é um bom currículo e o que é um bom empregado. Mas eu creio que existe uma lacuna muito grande entre o currículo e a pessoa. Bons currículos, eles chamam a atenção, mas eles não podem fugir da verdade. Não pode ser uma caixinha de surpresas. Não pode conter experiências que a pessoa não teve, cursos que a pessoa não fez. Então, a pessoa precisa ser sincera. Eu acredito que essa transparência ela é um ponto muito positivo, porque existem pessoas, às vezes, que são altamente qualificadas, mas ela não tem comprometimento, ela não chega no horário, ela não tem um nível de compromisso suficiente, ela não acredita no que a empresa faz, o que poderia ser uma catástrofe. Como é que vai vender alguma coisa que você não acredita? Eu vendo sabão, mas sabão para mim não limpa nada. Fica difícil, né? Então, um bom currículo não define um bom funcionário, um bom empregado. Quem define um bom empregado é ele mesmo. É a atitude dele mediante
né, a empresa, é a proposta de trabalho que vai fazer dele um bom funcionário. Às vezes a pessoa chega e ela tinha boas intenções, mas ela não recebe atenção, não recebe treinamento, não é preparada para o trabalho. Simplesmente é largada. Como é que ela vai ser produtiva? Agora, uma pessoa talvez que não chegasse tão bem, vamos dizer assim, intencionada ou motivada para trabalhar, mas que ela fosse bem acolhida, tivesse treinamento e tivesse um acompanhamento de quem está ali ao lado dela, ela poderia dar melhores resultados. Sim. Não sei se tem alguma coisa mais a falar para nós, assim, tipo, alguma dica para as pessoas, para os entrevistadores ou para... Poderia dar uma dica, assim, para o pessoal que vai fazer o primeiro currículo, vai ser entrevistado pela primeira vez? Bom, para o currículo, é um currículo sucinto, resumido, objetivo, com as informações principais. Pensa que, se você vai concorrer a uma vaga para trabalhar no açougue, não interessa muito saber que você salta de paraglider. Mas, daqui a pouco, que você é conhecedor de cortes, que você é apreciador, isso, né, valeria a pena. Então, você pode ajustar o currículo conforme a empresa que você vai trabalhar, para enfatizar o que você julga mais importante, né, para aquela empresa. Tem informações que não precisa. Tem gente que faz um currículo só e entrega para todo mundo. Então, você pode adaptar conforme a necessidade. Fazer um currículo curto e outro, não colocar informações desnecessárias como CPF, RG, enfim, informações que naquele momento não interessam e que até pode ser perigoso, a gente nunca sabe para quem está mandando o currículo. E na hora da entrevista, a pessoa... uma dica bem importante que eu já fiz várias vezes quando eu fui participar de entrevistas, que é ler sobre a empresa antes de ir lá conhecê-la. Sim, muito importante isso. Pesquisa na internet, olha no site, geralmente tem lá visão, missão, valores, filosofia, os produtos, os serviços, onde ela tem unidades. Às vezes ela tem até a história, tu sabe até o nome do dono. Já pensou que legal, né? Eu conheci a história aí do fulano, achei muito bacana, me identifiquei. Com certeza já vão olhar para você de forma diferente. Sim. Então é isso, Michel. Muito obrigado pela sua presença ao quadro. Muito obrigado pelo convite, por poder vir aqui bater esse papo reto com vocês. Vai estar encerrando aqui o quadro Papo Reto, mas a programação continua. É isso. Esperamos que você tenha aprendido alguma coisa e até a próxima. Muito obrigado. Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem matéria nova. Até mais, tchau!